Agora sim, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Queria agradecer pela presença de cada um aqui conosco hoje. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na quinta temporada do Meeting Online e este é o quarto capítulo de uma série de 10 episódios que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões especialmente sob a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre às quintas-feiras, sempre com convidados de peso do mercado educacional e queremos ter você conosco. Nossa próxima edição será no dia 13 de julho, já vai anotando aí para que você possa estar conosco aqui novamente. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir os outros episódios desta e de outras temporadas. A gente queria fazer um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Principia Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, QHMDS, Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Antes de começar, quero lembrar a vocês do nosso Meeting Experience 2023, nos dias 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte. Um line-up espetacular, alguns dos presentes estarão conosco aqui, para que você possa ter a melhor experiência educacional em marketing, finanças, gestão e educação. Né? Vai lá em meetingexperience.com.br e saiba todos os detalhes e condições especiais de inscrição. Bom, aluno ou cliente, se você ainda tem dúvidas de como lidar com essa questão dentro da sua instituição de ensino, esse webinar é para você. Transformando as instituições de ensino, uma abordagem centrada no cliente e orientada pelo propósito, é o tema do nosso encontro de hoje aqui no Meeting, o quarto episódio dessa fantástica quinta temporada online. E o time escalado aqui é de primeira. Cláudio Sampaio, CEO da Convergence Works e Actifly, Nívio Delgado, CEO-presidente da Fundacred, e Bia Balena, reitora da Universidade Veiga de Almeida, estarão como painelistas em um encontro dinâmico e cheio de boas reflexões. Na mediação, Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob, e Eduardo Jeremias, CFO da Unifeob. Fiquem muito à vontade para fazer comentários e perguntas aqui no nosso chat. Afinal, a interação é uma das nossas marcas registradas. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui presente que se inscreva lá no canal do Meeting Educacional. Combinado? Muito obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. Cláudio Sampaio, os próximos 20 minutos são seus. Fique muito à vontade para trazer a sua visão sobre o tema do nosso episódio. Boa tarde, pessoal. Assim, quando o Fred me chamou, ele me chamou para a gente conversar sobre propósito, né? E aí, acho que ele achou que era um ponto importante, a gente teve a oportunidade de falar isso no último meeting, e aí ele refletiu sobre isso, no outro dia ligou e falou, pô, já que o propósito está aí, eu pensei que a gente poderia trazer o aluno ou o cliente e integrar a questão da centralidade do cliente com o propósito como guia. E aí, antes de começar a conversa sobre propósito, eu acho que aí me força, assim, me estimulou a assim, tentar entender se era a responder essa pergunta primeiro antes de falar. Vocês estão... A apresentação está compartilhada, né? Sim. Então, assim, é aluno ou cliente? Aí, o que eu estava pensando é um ou outro. Muito provavelmente, a gente vai analisar várias faces dessa estrutura e vai analisar que são os dois. Em que momentos, em que hora, em que formato, como fazer, eu acho que é um desafio. Mas a dúvida que para mim veio é quem vem primeiro, se é o aluno ou o cliente. Se a gente atrai ele como se fosse um cliente ou se a gente atrai ele na expectativa de ser um aluno. Então, quem vem primeiro? O vínculo acontece primeiro com a universidade ou ele é captado como cliente e, a partir daí, ele vai construindo o propósito? A gente apresenta no começo benefícios e depois propósito
ou no começo, o propósito das instituições, para depois trazer os benefícios? Então, assim, eu trouxe uma rápida reflexão do que é o aluno, do que é o cliente, e o sucesso de um contrato para um aluno é um sucesso de longo prazo, é um sucesso do futuro, é um sucesso baseado na expectativa de formação, de aprendizagem, de exemplo, de treinamento, de criar um mindset com retorno a longo prazo. O cliente, ele está muito ligado ao produto, ao serviço, ele está ligado a uma satisfação no presente, a receber o produto de forma imediata. E o retorno é no curto prazo. Então, o que acontece quando você tem esses contratos? O contrato do aluno é um contrato que precisa de uma reflexão, precisa de um propósito. O contrato do cliente, ele precisa de um benefício, é uma forma mais direta de comunicação. Então, o que acontece? No meu entendimento, eu acho que uma instituição de ensino, ela precisa estar trabalhando o propósito de uma forma perpétua. Ela precisa construir essa visão de propósito consistente para que, quando ele for captar o aluno como cliente, o aluno, quando eu digo aluno, mesmo não sendo aluno, aquela vontade, o desejo dele de ser aluno, ele já tem uma visão e uma imagem do que aquela instituição pode fazer para você. Porque eu acho assim que a primeira impressão é a que fica. Então, isso passa a ser uma necessidade. Se ela quiser falar do aluno como cliente, que é muito interessante e torna esse processo, é importante para o mercado tratar o aluno como cliente, é importante que ela tenha feito um vínculo com a comunidade sobre seu propósito, para que o cliente não chegue primeiro. Essa é uma reflexão que eu entendo. E é nesse processo que o propósito ele entra nas instituições, fazendo o link entre o cliente e o aluno e entendendo que a universidade ela pode falar do produto dela, mas ela tem uma coisa muito importante, que é comunicar o propósito. As instituições de ensino, a gente faz muito trabalho com a área de saúde e com a área de educação, elas têm um propósito muito bonito para contar. São produtos que mexem, tem muita alma envolvida nele. A alma do professor, a alma do médico, a alma do professor, do profissional de saúde e do profissional de educação. São negócios que têm um lidar com o humano muito grande, e ele trabalha com a formação, ele trabalha para construir o futuro. Então, assim, trabalhar sem trazer isso de uma forma contínua é uma perda, e chamar ele para uma relação de cliente sem ter estabelecido claramente o propósito pode fazer com que ele não entenda o produto de uma forma completa. Então, a informação tem história para contar, e acho que grande parte da população vai se identificar e vai valorizar isso. Agora, o que geralmente falta? É difícil você encontrar no mercado as pessoas assim preparadas e entendendo como contar a sua história. Algumas acham que suas histórias não são assim para ser contadas, outras não entendem como são contadas, e hoje você vê todo tipo de produto se baseando nessa visão do storytelling. Então, se todo produto consegue ter um storytelling, uma universidade que às vezes tem 40, 50, 60 anos de mercado, que formou gerações, não tem história para contar, tem e tem muita. Mas, às vezes, eu falo muito quando trabalhando com a educação, que a pessoa que trabalha com a educação está tão ocupada tomando conta do futuro dos outros, que, às vezes, falta um pouco tempo de compilar e de estruturar essas histórias. E aí entra, às vezes, muito numa roda viva de fazer uma coisa de uma forma de ciclo muito imediato, é o ciclo da matrícula, e não estrutura um bom portal, uma boa estruturação de depoimento, um bom ambiente com esses ativos que foram criados, e a comunidade fica muito forte dentro da instituição. Ela é muito dinâmica e aquecida dentro dos muros, mas quem está fora dos muros, às vezes, não consegue ver isso. Então, como fazer para contar essa história? Primeiro, ela tem que ter um compromisso com a visão de futuro. A visão de perpetuidade das instituições está muito ligada a isso. Num livro chamado Feitos para Durar, Jim Collins ele analisa 18 empresas excepcionais que duraram mais de 100 anos. O livro, na época, era em 1997. E ele trouxe 4 ideias centrais que estruturaram esses pilares. Um é que as empresas visionárias criaram um conjunto de valores e se mantiveram fiéis a eles em todos os aspectos durante todo esse período. Não é que elas não mudaram a abordagem, não. Mudaram o produto, mudaram a abordagem de mercado, mudaram a linha de produção, mas o propósito estava ali. Então, o propósito era uma coisa durável, era uma coisa muito consistente.
Os valores deixados, esses valores deixam claros para todos o motivo da organização existir. Quem olha para a organização entende por que todos trabalham, tanto quem é a comunidade, quanto quem entra para trabalhar. Então, assim, quem está lá dentro, os colaboradores são altamente envolvidos nessa dinâmica, nesse modo de pensar. O lucro, ele não deve ser o único foco, ele traz isso, mas sim o valor entregue ao produto, ao cliente, tem que estar junto com o lucro para poder a gente construir um senso de pertencimento, tão importante aí no mundo de hoje. E uma empresa feita para durar, ela apresenta uma ideologia sólida, aliada a princípios de melhoria contínua, quer dizer, ela não está ali com esses propósitos. O propósito está escrito em pedra, mas a metodologia, a abordagem, ela é feita com uma visão de melhoria contínua e ela deve ser evolutiva. Depois que esse propósito está muito alinhado e está consolidado, ele precisa alinhar esse propósito com toda a instituição. Aí tem um pensamento muito interessante do Ray J. Gullett, que ele criou um livro chamado Deep Purpose, que é o propósito profundo, que ele fala que o propósito é uma declaração unificadora dos problemas comerciais e sociais. Ele não traz só a questão do propósito, mas é onde você traz a declaração de como a instituição pretende resolver isso através de uma forma lucrativa para seus stakeholders. Então, ele já traz de uma forma mais moderna a mesma visão de ser algo durável, mas de uma visão que isso é feito como um alinhamento dessas duas visões para se gerar lucro. Essa declaração abrange metas e deveres e comunica de forma sucinta o que uma empresa é e quem ela deve beneficiar. E, a partir disso aí, é muito importante propagar o propósito através de todos os canais. É muito comum você ver as pessoas pegarem o propósito, missão, visão, valor, colocar num site na internet, deixar ele lá e ele não ser parte de um processo de comunicação integrada da instituição. Não aparece nas redes sociais, não aparece nas campanhas internas, está distante do endomarketing, isso fica uma coisa muito mais figurativa. É importante o propósito ser algo ativo, ser algo pulsante, algo que está dentro das instituições acontecendo, de forma viva. Para isso, precisa de um plano de trabalho e você precisa começar a fazer isso acontecer. Aí você vê algumas empresas com essas campanhas Somos e Pertencemos, que isso, para todas essas empresas, as startups, então, elas entraram muito forte com isso, elas não deixam de comunicar esse senso de pertencimento, e isso é um grande diferencial, tanto na entrega de resultado, quanto na atração de talentos. Então, com isso você ganha alcance, ganha recomendações espontâneas e ganha defensores imediatos. Eu vejo muita gente olhando o que postou no Instagram, às vezes no feed, que não tem um alcance orgânico enorme, e esquecendo de olhar o review do Google, onde todo mundo está vendo. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa corrigir para entender o que é reputação e o que é propósito. Então, fica todo mundo preocupado em liberar o card e pouca gente preocupada em responder o Reclame Aqui. Então, isso é muito importante quando a gente pensa nessa visão de cliente e propósito. É importante que essas coisas se encontram aonde? É no propósito. O cliente ou o aluno, ele se encontra no propósito e na reputação. E aí a pergunta é como é que esse negócio de propósito chegou na reputação, chegou no marketing? O marketing ele vem aí de acordo com Kotler, ele separa em 4 fases aqui, isso é bem didático para a gente olhar. O marketing 1.0, o foco era o produto, quando assim, as pessoas começaram a pilotar o mercado e a questão comercial e de divulgação de uma forma mais técnica. A gente está falando aí do começo do século aí, pós-revolução industrial. Vem no marketing 2.0 com a entrada de televisão, cinema, essa escala, o consumo em massa trouxe a visão do marketing para o processo de venda, o foco era escala. No 3.0, com a entrada na internet, a gente começou a trabalhar com a centralidade do cliente, aí você vai ver as ferramentas de CRM, você vai ver Pepper e Roger, aquelas coisas todas ali, e todo um trabalho de tecnicidade mesmo, de administrar a relação com o cliente, o foco, personalizar, colocar o cliente no centro. E aí, isso se tornou uma coisa obrigatória, porque na onda do 4.0, o foco é propósito e dados.
Isso é uma pirâmide, isso é acumulativo. Para eu conseguir trabalhar com clareza o Marketing 4.0, eu tenho que ter feito o dever de casa. Eu tenho que estar estruturado numa visão de padronização de produção, eu tenho que ter um processo de comercialização que está aqui no porquê estruturado, eu tenho que ter o cliente no centro e começar a trabalhar o propósito. O que é o propósito? O propósito é quando a gente começa a trabalhar personalizando e atendendo a diferentes estilos de vida e a respondendo essa necessidade que a sociedade tem de saber o que é que essa instituição está fazendo de bem para a comunidade que ela está inserida, o que é que ela entrega. Então, todo mundo, quando vai decidir o consumo, cada vez mais, os jovens muito fortes, eles vão comprar uma marca de produto, ele fala e faz bem, usa a mão de obra escrava, como é que ele produz, cuida bem dos animais. Então, isso é uma coisa que está muito alinhado a uma pauta, e você não consegue fazer isso se não estiver olhando o cliente no centro, se não estiver entendendo quem é seu cliente. Então, esse é o processo de como o propósito, que era uma coisa que já existia no planejamento estratégico há muito tempo, chegou ao marketing, chegou numa resposta da sociedade de entender não o que você faz como empresa, mas como você faz e como você pretende entregar valor. Então, investir em propósito é um movimento perpétuo. É aquele movimento que você tem que um investimento que você consegue dar conta, mas ele precisa ter uma coisa constante. Você não pode deixar a sua reputação na mão da opinião dos haters. Você precisa estar explicando o seu produto o tempo inteiro. E aí você tem que realmente fazer um compromisso com aqueles 3 passos com o futuro, praticar o propósito e propagar o propósito. Nada melhor do que uma agenda com calendário, análise de reputação, dentro de um processo cíclico. É para ser diário? É para ser semanal? Não, assim, é para ser na velocidade que o seu mercado espera. Mas não entrar para revisar os reviews do Google e depois descobrir, depois de 3 meses, que está todo mundo falando mal e a gente não teve como responder. Isso é um erro sério, isso é uma coisa que pode, assim, isso demonstra um descuido com a marca e com o propósito. Então, por que investir e divulgar seu propósito? Porque além de ter uma proteção, uma blindagem, é uma forma de você conhecer de verdade a satisfação desse cliente que está no centro, e porque ele faz parte de uma das 7 tendências para o futuro do marketing. Aqui numa pesquisa da Deloitte do ano passado, ele traz 7 tendências. A primeira ele botou foi o propósito. A segunda, o marketing inclusivo. A segunda, construção de mecanismos criativos inteligentes. Aí essa questão da inteligência artificial já entrando assim fortíssima, e do ano passado para cá mais forte ainda. A questão de um mundo cada vez menos invasivo, sem cookies. Projetar uma experiência de dados que prioriza o ser humano, de novo a questão de respeitar as individualidades. Elevar experiências híbridas, cada vez mais nesse imersivo entra forte. Aí você vê a Apple investindo, que está investindo no óculos. Aí, assim, a gente estava muito no metaverso, aí agora outra gigante entrou nesse mundo aportando. E aí talvez estejamos falando de um novo iPhone com uma experiência diferente, não é a pauta disso aqui hoje. E, com certeza, promover o atendimento ao cliente com foco na inteligência artificial, que isso era a realidade no ano passado, quando ela foi colocada. Hoje, com o ChatGPT, então, isso já muda completamente. O que é que essa pesquisa fala de propósito? Elimine o ruído e atrai os clientes, assumindo um compromisso holístico com o propósito. Veja como marcas de alto crescimento ganham vantagem competitiva por meio de um propósito claramente definido. E aí, aqui tem um QR Code, depois eu posso mandar isso aí para Fred, e aí, Fred, você publica no comentário, que tem essa pesquisa de uma forma bem completa, é uma pesquisa bem interessante, que traz esses 7 temas e que respalda o porquê é importante investir no propósito, quer seja como um monitoramento, quer seja como um processo de provocação, quer seja como engajamento dos stakeholders, dos seus colaboradores, como divulgação. Por que como divulgação? Porque é importante colocar o cliente no centro e é importante também garantir que quando essa pessoa chegar como prospect, ele já conheça o tanto de legado que a instituição gera. Com certeza, você vai abrir um diálogo muito mais centrado
em resultado e propósito e vai tirar o curto prazo dessa história. Então, eu diria que um dia pisar no espaço foi a imagem do futuro, e aí você vê Elon Musk aí com essa corrida ao espaço, e a galera, ao mesmo tempo que ele está lançando foguete, a pessoa está lançando para estar divulgando na mídia, tanto quanto foguete ou mais, carro elétrico e óculos. Porque cada vez mais o espaço é um espaço virtual, onde todo mundo está conectado, onde todo mundo está vivendo de uma forma estruturada. Isso é a imagem do futuro. E como é que a gente pode se preparar para isso? A gente não tem como ficar imaginando, a gente precisa, ao mesmo tempo que está conectado às tendências, a gente precisa estar envolvido e fazendo o nosso plano de trabalho. Então, a gente precisa, eu estou trazendo aqui 10 passos para poder a gente exercitar e isso nos manterá conectado às tendências. 1. Usar o propósito como forma de engajar clientes e reter talentos. Então, o propósito deve estar presente na comunicação. 2. Criar um storytelling profundo e que engaje seu público. 3. Dominar os canais on e off. Quando eu falei esse exemplo do My Business, por exemplo, é um exemplo bem representativo. As pessoas se preocupam muito com o que ela vê, mas às vezes ela não está se preocupando com o que todos estão vendo. Como na internet é difícil saber o que todos estão vendo, quando eu chego para poder fazer algum projeto com uma empresa em que tem assim, um grande salão de vendas, eu falei, pô, você chega no salão, você vê a cara dos seus clientes. Na internet, dominar os canais offline, online, é a forma de você ter de olhar a cara dele. E aí, com certeza, NPS, ferramenta de reputação, análise de review, são ferramentas poderosas para você entender que cara seu cliente está fazendo na hora que está consumindo seu produto ou serviço. 4, é muito importante na internet dar o exemplo. Não adianta fazer e não dar o exemplo. Você vai ser alvo, com certeza, de crítica. 5, seja uma empresa influenciadora digital. A gente fala muito na área de saúde, às vezes o médico ele acha que o papel dele não é comunicar, o médico tem muito isso, e a gente traz assim, pô, se você não comunicar, alguém vai comunicar no seu lugar. Então é melhor que você comunique. 6, modernize seus processos. Integrar os processos será proporcionar agilidade e precisão. 7, integre suas plataformas. Aquela coisa de você ter 5, 6 plataformas todas desconectadas, isso não vai funcionar. Eu fico brincando, tente usar 3 browsers diferentes. Um para navegar na internet, o outro para acessar e-commerce. Você se acostuma com um e é difícil usar o outro. Então, as plataformas têm que estar integradas, porque senão você força o seu funcionário a ter 6 sistemas, são 6 culturas. E se ele não estiver integrado, você força ele a estar em vários lugares, copiando e colando dado, o que gera mais esforço, menos concentração, um desalinhamento e aumenta consideravelmente a chance de erros. 8, seja empresa orientada a dados. Isso é um outro ponto importantíssimo. As 2 ondas, de acordo com Kotler, no Marketing 4.0, é propósito e dados. Então, assim, não é dados da pessoa que presta conta no relatório, não. É a pessoa que decide baseado em dados. Tem muita gente que explica baseado em dados. Aí não é data-driven. O cara tem que decidir baseado em dados. É antes de escolher olhar os dados, não é depois de escolher olhar os dados para justificar. 9, ganhe defensores para sua marca e escale sua marca. E 10, realmente ajude a criar um mundo melhor. As pessoas estão olhando como você tem criado, como você tem participado dos grandes assuntos do mundo. Então, este é o caminho. E a educação tem uma coisa muito boa. A educação sempre foi isso. A educação é uma imagem ela esteve no centro da sociedade, construindo desenvolvimento. No mundo em que as pessoas não tinham rede social, talvez uma escola tenha sido a primeira rede social de todo mundo. Então, é muito importante que a educação entenda isso, e ela está tão imersa na rede social dela, que talvez ela não consiga aproveitar bem a rede social do mundo, mas ela precisa conseguir conectar por uma questão de fazer com que as melhores ideias tenham chance de ganhar o grande palco. E educar na atuação nobre e requer esse envolvimento. Não se educa centenas de pessoas sem essa responsabilidade. Então, nada melhor do que, assim, não tem assunto melhor para se contar nessa história.
Agora, realmente é importante ter assim, uma visão clara do que se quer contar para poder reter a atenção disso. Então, esse é o desafio, construir um storytelling, colocar o propósito na rua e trabalhar para que todos conheçam ele e colocar o cliente no centro aí para poder fazer com que ele continue com essa relação com as instituições. É isso aí, pessoal. Maravilha, já começamos quentes aqui, muito bom. Agora eu queria convidar a Nívio, os próximos 20 minutos são seus para você trazer a sua visão sobre o tema do nosso webinar. Muito obrigado, viu, Cláudio? É que a gente vai conversar ainda, tá? Mas só para cumprir o protocolo aqui. Muito obrigado, foi ótima a apresentação. Tenho certeza que agora não vai ser diferente. Nívio, tudo contigo, meu querido. Obrigado, Fred. Cláudio, obrigado porque tu trouxe muito insumo que vai ser convergente aqui com o que eu vou propor, né? Uma proposta, principalmente no que se refere a decidir baseado em dados com propósito. Eu vou contar para vocês aqui, enquanto eu abro aqui a apresentação, que é um pouco do que a gente vem experimentando ao longo dos últimos anos, na prática, em relação ao que é fazer a gestão com propósito, ou decidir para onde vai a organização baseado em dados com propósito. A gente, nos últimos anos, saiu de 28 instituições conveniadas, com muita tradição, a gente está há 51 anos no setor educacional, cumprindo o nosso propósito, que é transformar vidas promovendo acesso à educação. A gente conseguiu reduzir em 1/4 o nosso custo para as instituições de ensino, para o estudante, metade do valor, ou seja, reduzimos o nosso preço, né, em termos de custo privado, e conseguimos fazer com que isso fosse um fator de crescimento para a gente, não só na nossa base de conveniadas, mas o nosso patrimônio líquido nesse período aí de 7 anos mais do que triplicou. A nossa receita, embora sejamos uma entidade sem fins lucrativos, ela cresceu e fez com que a gente pudesse, então, servir melhor o nosso cliente em instituição de ensino, que proporciona a gente chegar no estudante. E eu vou contar um pouco como é que a gente fez isso, acho que pode ser interessante aí para reflexão. Primeiro que eu gosto muito de etimologia e de linguística em geral, observar as palavras na sua semântica, quem convive comigo sabe bem, eu estou um pouco chato em relação a isso, mas a ideia de diferenciar aluno e cliente, ela me provocou a tentar colocar isso na nossa perspectiva de olhar para o propósito, né? Quando a gente vai olhar a etimologia de aluno, e muitas vezes ela é confundida com luz de lumine, né? Mas ela vem de alumine mesmo, que é de nutrir, pessoa que está sendo nutrida, me coloca na mesma perspectiva de olhar cliente também pela ótica da etimologia, que é aquele que é protegido por um patrono. Acho que, se a gente observar essa etimologia, a gente pode ter uma inspiração de olhar essa pessoa, né, em quem a gente está interagindo, como um ser que participa também da nossa evolução enquanto organização. Sejamos nós aqui uma entidade que serve o ensino, sejamos nós aqui uma entidade que serve o estudante, né, através da missão educacional. Então, eu vou contar um pouco da nossa viagem aqui em relação ao propósito, que a gente faz uma brincadeira em relação à matemática do propósito, e também depois eu vou falar como é que faz isso na prática, para não ficar só na filosofia e também na matemática. Quando a gente fala de matemática do propósito, eu trago a memória aqui, o John Venn, que foi o pai da estatística, que começou a trazer diagramas, e trouxe muito a ideia de intersecção para a matemática, né? Ele, em 1866, por aí. E também um outro matemático, que é o Aristóteles, que é lá 473 anos antes de Cristo, que falava não sobre propósito, mas falava sobre vocação. Ele dizia que a vocação é a reunião de semelhanças entre o que a gente carrega de talento e as necessidades do mundo. E aqui eu começo a falar o porquê que a gente olha a pessoa como alguém não que precisa ser nutrido, claro que ele vai precisar ser nutrido pelo nosso servir, mas ele também pode nos nutrir para que a gente melhore o nosso talento. E essa brincadeira nos faz olhar para o que a gente é e para o que a gente pode ser e precisa ser a todo momento, para que a gente possa achar essa intersecção, que é justamente o propósito, né? É quando a gente consegue aproximar com uma ação concreta esse nosso talento do que são as necessidades do mundo. E aí, né, necessidades do mundo são as pessoas que estão
por trás dos CPFs, como a gente diz, que estão por trás do CNPJ da instituição de ensino, são os estudantes, são os familiares, os pais, muitas vezes, do estudante que deseja que ele seja uma pessoa de sucesso, que desenvolva o seu próprio talento também, que tenha propósito. E essa brincadeira de olhar para o propósito como que não seja um propósito igual a zero, é justamente a gente poder levar ao propósito uma equação que a gente acabou brincando aqui nos últimos tempos, de que nenhum dos fatores, nenhum dos componentes aqui pode ser zero. A gente precisa olhar para o nosso talento de uma maneira a enxergar que ele tem algo para entregar para essas necessidades do mundo, a gente precisa conhecer as necessidades do mundo, ou seja, não basta a gente só inchar o nosso talento para que ele seja algo maravilhoso, se ele não vai cumprir alguma missão para as necessidades do mundo, e, é claro, não podemos esquecer que a gente precisa agir para que haja esse encontro, senão se um desses componentes, inclusive a ação, for zero, né, a nosso propósito vai ser zero. Então, se nenhum desses componentes for zero, o nosso propósito também não vai ser zero. Então, se o propósito que a gente busca ele é diferente de zero, a gente precisa se conhecer e também manter esse talento constantemente atualizado, né, observando as necessidades do mundo, co-criando com esses, não só na visão de cliente que precisa ser protegido ou na visão de aluno que precisa ser nutrido, mas também nos nutrirmos e nos aproximarmos dessas pessoas para que elas também protejam o nosso propósito. E, é claro, isso requer muita ação, né, muito suor e muita paixão no que a gente faz. Então, basicamente, a nossa ideia de matemática do propósito, no meio da pandemia, até ensaiei um texto lá no meu LinkedIn, depois, se vocês procurarem, está um pouco mais detalhado a ideia da matemática do propósito, mas o interessante aqui é a gente poder olhar para propósito na prática, que eu acho que vai, talvez, inspirar aí na gestão das instituições de ensino e de outras organizações que estão assistindo a gente aqui no Meeting. Bom, enfim, acho que é de conhecimento de todos, mas nunca é demais a gente olhar para os tipos de gestão autocrática, que essa está cada vez mais em desuso, gestão democrática, que muitas vezes a gente aplica, né, e é aplicável no dia a dia, e que tem algumas dificuldades, né, nas decisões sobre os projetos, na demora da implantação, gestão por resultado, né, numa visão de Friedman aí, que é muitas vezes positivo, mas pode gerar algum tipo de desgaste, até de reputação nas organizações, a gestão por meritocracia, que é difícil a gente tratar a equidade muitas vezes, né, mas é bacana igual a gente saber aplicar esse tipo de gestão, a gestão por processo, né, como o Cláudio trouxe, né, a melhoria de processo é algo super importante, mas o problema da gestão por processo, e eu adoro processo, sou um estudioso de BPMN, de todas as ferramentas, Blueprint, Service, enfim, todas essas metodologias de gestão por processo, eu sou apaixonado. Mas o problema de uma gestão focada exclusivamente no processo é que ela pode se ensimesmar, né? Ser autofágica na visão de melhoria do processo e esquecer do principal, que é observar as necessidades do mundo, ter uma visão outside in, né? De fora para dentro, para que o nosso talento seja melhorado e aí haja a interseção, haja o múltiplo, o componente, né? Diferente de zero, e aí o nosso propósito se concretize. E, então, é um dos modelos de gestão interessante, que é o que a gente aplica com algumas modificações, que é a gestão por cadeia de valor, em que são escutadas as dores constantemente, né, dos clientes, de todos os públicos de interesse, no nosso caso, como Fundacred, mas especialmente dos clientes, para que a gente possa ter uma geração de valor a partir da escuta ativa, e no nosso caso, até de uma escuta generativa, que depois eu vou mostrar para vocês, para poder entender melhor, inclusive, as tendências, o que está por vir nessas dores dos clientes. Aqui eu trouxe uns modelos aqui da Unipampa, que faz gestão por cadeia de valor, só para mostrar que instituições de ensino trabalham com esse tipo de gestão. Certamente vocês devem ter a mapa de valor das instituições de vocês, do Instituto Federal de Sergipe, do Instituto Federal de Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul, né, tem a sua cadeia de valor, mas o que muitas vezes, e é uma crítica, não é do nível aqui nem da Fundacred, é que a gestão por cadeia de valor muitas vezes ou ela é feita de forma centralizada ou de forma descentralizada, e o que a gente defende é que seja feita de forma distribuída, com mais de um tipo de escuta, né, dos clientes e das partes interessadas, para que a gente possa ter
uma visão de cadeia de valor menos compartimentada e mais ecossistêmica. Vocês podem ter certeza que os nossos resultados, ao longo dos últimos anos principalmente, advêm desse tipo de postura de ter uma visão ecossistêmica, como eu vou mostrar para vocês. Essa aqui não é a nossa cadeia de valor atual, porque a gente não tem autorização para mostrar a cadeia atual, sempre 3 versões anteriores, mas essa aqui é uma cadeia de valor que nos trouxe muito resultado, e ela é dividida e clusterizada por tipo de cliente que a gente atende, ou seja, a gente procura ter um olhar, uma coleta de feedback de determinados clusters de clientes que a gente atende, ou fase em que aquele cliente está, e a gente utiliza uma metodologia que a gente criou, que é muito interessante, de colocar um Product Owner, e a gente brinca que ele é owner por procuração, ele não é dono daquele processo, né, e daquele produto que é gerado para promover valor para o cliente exclusivamente, porque ele está sendo um procurador disso, e a gente divide, então, a cadeia de valor, coloca um Product Owner para escutar constantemente o cliente e constantemente redesenhar os processos. Esse, por exemplo, aqui é um BPMN desse processo aqui, né, que é onde a gente chama de PP25, que começa no cliente e termina no cliente. Vale muito a pena conhecer BPMN. Serve-se Blueprint também, com as evidências, onde toca o cliente. Mas, basicamente, eu estou falando isso para que a gente tenha, pelo menos, por onde começar essa escuta. E é uma escuta que não é uma escuta fácil de fazer, mas hoje a gente tem muita tecnologia para fazer, muita tecnologia para coletar feedback. E responde um pouco dessa dúvida de que será que é cliente, será que é aluno? Enfim, são pessoas que participam do processo de formação, processo da educação, né? A gente fala muito em metodologia ativa, né, quando a gente fala sobre educação. Então, a coleta desse feedback do aluno ou do cliente, mas da pessoa em si que a gente serve, é muito interessante. A gente vem fazendo isso e tem coletado muito sucesso. De onde é que a gente tirou o nosso modelo de gestão? Eu adoro esse cara, todo mundo sabe, o Clayton Christensen, infelizmente, faleceu um pouco antes aí da pandemia. Ele foi diretor de inovação de Harvard por mais de 20 anos, ele escreveu a teoria da inovação, e no finzinho da vida dele, ele trouxe essa obra-prima que todos vocês precisam ler. Raramente eu digo que alguém precisa ler um livro, porque, como diz o Borja, a leitura é uma maneira de felicidade, não se pode obrigar ninguém a ser feliz, né? Mas a leitura desse livro, com certeza, é algo que vai trazer muito insight para as organizações de vocês, que é muito além da sorte. Esse livro trouxe 2 conceitos muito interessantes, que é o Job to be Done, que são aqueles pequenos serviços dentro da contratação da missão educacional, que são muito mais interessantes para a gente inovar de forma incremental de disrupção do que até a gente olhar o todo, né? Toda a floresta, que precisa ser olhada, obviamente, como a cadeia de valor, os processos ponta a ponta, mas são as pequenas tarefas que o cliente tem para chegar do ponto A para o ponto B com menos desgaste, com menos atrito, mais feliz, com melhor experiência. Ele traz esse conceito de Job to be Done, e ele também fala no livro dele sobre a centralidade, não necessariamente do cliente como a floresta, mas do progresso que ele tem para sair do ponto A do ponto B. E é isso que a gente costuma fazer, e aqui está esse deixa eu botar aqui o meu laserzinho aqui. Esse cardzinho aqui é basicamente o que eu vou mostrar para vocês no nosso board, que é esse progresso no centro. Aqui, por exemplo, está no nosso portfólio lá, que já passou por todas as fases, a gente tinha um desafio de melhorar a orientação da assinatura das pessoas que estão fazendo alguma negociação no departamento jurídico, porque a gente faz a cobrança do crédito até a execução judicial, né? Inclusive, somos muito bons nisso, somos os melhores, com certeza, no setor, porque a gente faz isso há 51 anos, então a gente tem um sucesso muito bacana, de 93% de adimplência no crédito educacional. Mas ele traz aqui um desafio bem específico, que ele não fala sobre toda a contratação, ele fala sobre um ponto específico, ele fala sobre um job to be done, que é uma orientação melhor para o cliente, que a gente coletou um feedback dele, que não estava tão bem orientado como ele faria a assinatura no portal de negociações do jurídico. E aqui, como o Cláudio disse, né, as melhorias contínuas, né, ele está classificado como uma melhoria contínua, e aqui está um resumo do que é esse card, e é um card mesmo, e a gente já fez essa brincadeira, eu vou falar a seguir, e aqui onde é a semana que ele foi ideado, ou melhor, a semana onde ele teve um insight de ideação, a semana onde ele foi analisado, onde ele foi desenvolvido e onde ele foi mensurado, que é a cereja do bolo desse board que a gente inventou aqui na Fundacred, que basicamente é esse aqui. A gente trabalhou com ele no meeting presencial lá no Recife ano passado, foi muito legal, a gente fez uma dinâmica, uma das mesas, e nesse ano, em outubro, a gente vai fazer isso de novo no meeting lá em Belo Horizonte, para
que solucionou vários problemas da gente. Tá? Esse board aqui foi fruto de muita dor que eu tive para não só entregar valor para o cliente, mas para medir, especialmente aqui na fase final, como que o cliente entendeu e se ele entendeu o valor naquilo que foi criado e gerado e entregue para ele naquele job to be done. Se realmente existiu, né, um menor atrito, um menor desgaste, uma menor experiência, e isso fez com que também a gente conseguisse melhorar na nossa Kanban, ou nos nossos sprints, uma visão de lead time, né, que é o tempo que cada projeto, que cada iniciativa roda no Kanban, que a gente usava aqueles Kanbans de empilhar, a gente acabou fazendo assim, e a centralidade, para que vocês entendam, parte do que é isso aqui, que é fantástico, mas isso fica o convite para ir em Belo Horizonte para participar da nossa mesa, a centralidade, ou o cliente no centro, né, ele está exatamente aqui no centro desse board, em que a gente trata intensidade e também a prioridade em 2 eixos X e Y e coloca o Product Owner como alguém que vai sempre, em todas as fases desse processo aqui, dizer qual é a prioridade do cliente. Não é a prioridade da área do negócio, não é a prioridade do financeiro, ou não é a prioridade do nível, que é o presidente, é a prioridade do cliente. O que o cliente entende que é prioritário naquela sprint ou naquela semana de desenvolvimento do trabalho que será feito pela área de tecnologia ou pela área de negócio. Isso faz toda a diferença, porque quando chega aqui no final, o cliente participou de todo esse processo aqui de ideação, muitas vezes da análise da melhoria contínua ou do produto novo, ou da iniciativa, do desenvolvimento junto ao testador e ao desenvolvedor, e por fim, então, a gente mede, aprende com aquilo que aconteceu, e isso não é feito de forma compartimentada ou centralizada. Esse aqui é um print que eu fiz na segunda-feira, a gente tem toda segunda-feira uma reunião às 9h30 da manhã, nessa reunião aqui estavam 26 pessoas presentes, é mais do que 10% do nosso time, participando dessa reunião, que é uma reunião semanal, no início da semana, para a gente observar o que tem no backlog, que o nosso Product Owner, né, que é o dono por procuração, puxou aqui da ideia do cliente, de um feedback, o que ele vai botar para rodar no processo, quanto que a gente estima que isso vai custar, enfim, isso nos endereçou muita coisa interessante e também nos trouxe resultado econômico, né? Mas, apesar de sermos uma entidade sem fins lucrativos, a gente busca resultado. E, basicamente, é o nosso método de não termos um propósito de soma zero, né? A gente busca entender quais são as necessidades, quais são os nossos talentos, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa reinventar, o que a gente precisa abandonar, né? Abandonar o ego, olhar o eco, né? O que a gente tem de necessidade nova acontecendo do cliente, e a gente age, né, semanalmente olhando para isso de uma maneira a priorizar aquilo que o cliente quer, a dar intensidade para aquilo que a gente consegue fazer naquela semana e também coletando feedback constante do que o cliente está achando disso. Como é que a gente faz isso, né? De onde é que sai essa ideia da gente ter uma escuta mais ativa, né? A gente, e assim, em todas as organizações, e a gente também passa por isso, né? Acho que todas as fases de escuta são possíveis no nosso dia a dia, na nossa vida particular, na nossa vida profissional, mas é interessante a gente olhar isso sob uma perspectiva da teoria U, que eu também adoro, que é o do Otto Schermer, que é olhar isso como as nossas possibilidades, né? E até, em alguma medida, as nossas falhas. A gente tem o tipo de escuta, que é o tipo de escuta pelo hábito, que é a escuta da reconfirmação, a escuta da bolha. A gente está aqui dentro da bolha, a gente não consegue escutar nada do que está dentro. A gente tem uma escuta mais factual, que é uma escuta em que a gente vai para a borda da bolha e começa a escutar aquilo que está fora. A gente tem uma escuta com o coração um pouco mais aberto, que é uma escuta empática, em que a gente sai da nossa bolha e coloca o sapato, né, veste o mocassim do outro. E a gente tem, nessa visão de feedback contínuo e de mensuração daquilo que está sendo gerado de valor, uma escuta do que a teoria U entende como uma escuta generativa, que é uma escuta a partir do ecossistema. Não há como a gente entender quais são as prioridades do cliente, não há como a gente entender quais são as necessidades do mundo, não há como a gente entender o que precisa melhorar constantemente se a gente não sair de onde a gente está e a gente se colocar no ecossistema como alguém que participa, que não está ali só para nutrir ou só para proteger, né? No caso de ou cliente ou aluno, a gente precisa entender que ele também vai nos nutrir e que ele também vai nos proteger
quando ele nos proporciona esse tipo de feedback. E aí, só para a gente fazer um debriefing aqui, não sei se eu já extrapolei meu tempo, mas não, segue aí. Observou que propósito não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, e para isso todos os componentes não podem ser zero. A gente olhou a matemática do propósito como sendo algo que endereça esse tipo de pensamento. A gente olhou também que a gestão por cadeia de valor é algo que endereça algumas dessas visões, porque nos permite olhar processo ponta a ponta, onde começa no cliente, termina no cliente, fazer a gestão desses indicadores de gestão por processo, por cadeia de valor, é mais fácil, nos dá uma visão geral, mas também isso não pode ser feito de uma maneira compartimentada, porque isso também vai nos dar ponto cego e vai nos impedir de fazer uma escuta com qualidade, uma escuta generativa. Agir, né, com coragem, né, agir com coração, a própria etimologia dessa palavra nos traz isso. O que eu provoco é a gente não deixar com que nenhum desses fatores seja zero, porque senão realmente o propósito fica só na parede. A gente fala isso como uma entidade do terceiro setor que vive por um propósito, né? Nós temos um objeto social, mas a gente teve resultados econômicos gigantes, né? Tendo essa metodologia como nosso norte. A gente é GPTW 6º ano seguido, a gente é pacto signatário, nós somos signatários do Pacto Global, temos o nosso relatório de sustentabilidade, a gente gosta de contar as nossas histórias, mas elas não são histórias que foram construídas só por nós, a gente, como a gente fala, né, caminhamos por ombros de gigantes, inspirados aí em todos esses autores que a gente adora, e a gente espera que possa inspirar um pouco todos vocês aí para botar em prática propósito, porque propósito é uma coisa linda e o nosso é transformar vidas promovendo acesso à educação, e eu tenho certeza que todas as organizações de vocês têm um propósito que ele vai ser concreto, ele não vai ser um propósito igual a zero se vocês puderem pensar que o talento precisa ser revisto a todo tempo, e não é só na missão educacional, é nas pequenas contratações, é nos jobs to be done, e isso precisa ser feito com uma escuta ativa, que não é só dentro da sala de aula, e não é só, muitas vezes, só do estudante, é de quem ele, da sua família, do seu pai, das pessoas do entorno, da comunidade em que vocês estão inseridos, porque isso realmente vai fazer com que o propósito de vocês não seja um propósito de soma zero. É isso aí. Muito bom. O nosso time que vai fazer os cortes, a gente vai lançar aí na sequência também o nosso canal de cortes no YouTube, vai ter trabalho hoje, porque tem muita coisa boa. Obrigado, Nível. E queria chamar agora a nossa querida professora Bia Balena, reitora da Universidade Veiga de Almeida, e faço uma saudação ainda mais especial. Daqui a pouco tem debate, nosso casal lá, nossa dupla de debatedores, Edu Jeremias e Dani Rodrigues, está lá pronta lá daqui a pouco. Vão fazendo suas perguntas aqui no chat, para a gente fazer uma edição interativa bacana. A professora Bia está passando, e é super legal ela estar aqui, eu queria agradecer, assim, de maneira muito especial, né? Está passando por um processo lindo lá de uma grande efervescência na sua instituição, né? Teve o curso de medicina recém-aprovado, e aí está já, né, naquela questão toda de definição, processo seletivo, etc., edital. Ela daqui a pouquinho vai ter que nos deixar, né? Porque ela tem lá outras diversas situações, mas é muito bacana, porque ela fez questão de estar aqui, conseguiu, né, assim, trazer um pouco da sua visão. E aí, professora, sem mais delongas, os próximos 20 minutos são seus. Eu quero, assim, lhe convidar para que você possa trazer, assim, a sua visão, né, sobre o assunto, que foi a mesma provocação que eu fiz aos demais, mas também a aplicação disso na sua instituição e também, né, comentários aí que possam surgir a partir das duas apresentações. Obrigado, viu, professora, pela presença. Sou eu que agradeço, Fred, e um prazer estar aqui com todo mundo, meus queridos Du e Dani, que a gente já é parceiro de longa data, de muitos outros cenários, né? E a educação fazendo isso, né? Unindo a gente. Queria primeiro cumprimentar a todos, mas em especial ao Cláudio e ao Nível, que me antecederam. É sempre uma complicação falar por último, assim, meio que corrido. Mas, assim, acho que vocês trazem um substrato teórico, assim, muito importante para que eu possa
fazer em cima disso algumas reflexões de como que, do ponto de vista assim, dessa cadeira que a gente está sentado aqui, né, como que a gente aplica isso, né? Então, como é que eu vejo um aluno sendo cliente ou sendo consumidor, né? Não é mais, eu entendo bem que muitas vezes ele se coloca nesse ponto, mas se a gente pensar lá no Ford, né, que dizia que o cliente nem sabe o que ele só quer um cavalo que ande mais rápido, né? E se a gente pensar, por exemplo, na indústria da moda, em que muitas vezes eu e a Dani, a gente entende bem isso. A gente não sabe o que a gente quer, mas a gente entra numa loja e a gente encontra aquilo que se parece conosco, aquilo que a gente tem vontade de comunicar na hora, aquilo que vai mais ao encontro do estado de espírito e da bolsa, né? Da bolsa da gente. Quando o aluno se coloca dentro da nossa universidade, das nossas instituições, primeiro, ele não sabe o que ele quer. Ele tem uma leve intuição, uma leve impressão de que ele quer fazer engenharia, medicina, educação física, ciências sociais. E eu me preocupo muito sobre essa relação entre o desejo e a realidade, né? Um aluno que se coloca como consumidor desde o princípio, e não estou falando só dos serviços que pressupõe a matrícula, o pagamento, a boletização, né, a inserção dele nos nossos canais de comunicação, nas nossas réguas de comunicação, eu não me refiro a isso. O que eu me refiro é exatamente um momento em que ele começa efetivamente a tomar contato com aquilo que é o nosso produto. O consumidor é isso, ele elege um produto, consome aquele produto. Primeiro, nosso produto dura em média de 2 anos e meio a 6. É muito tempo para você ver o desgaste desse binômio desejo e execução. Segundo, vocês dois trazem uma questão super interessante quando vocês colocam a questão do propósito, e aí você botou ali, Nível, o livrinho do Sinek, de começar pelo porquê. Quer dizer, perguntar assim, por que nós estamos aqui discutindo se o aluno é cliente? Porque, no fundo, nós, como instituição, nós já nos perguntamos, o que é que a gente está fazendo? O mundo está mudando tanto e a gente ainda tem um curso que demora 4 anos para ficar pronto. O nosso produto final, que é o aluno, vai para o mercado 4 anos depois, né? Gente, nenhuma empresa de futuro tem 4 anos de delay entre o ponto 1 e o ponto 2, sabe? Nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa de muito errado e essa coisa está conosco. Se a nossa fábrica demora 4 anos, né, no mundo do robô, no mundo do ChatGPT, tem alguma coisa errada com a gente. Então, talvez fosse o caso não da gente começar a se questionar se o aluno é cliente. Ele pode ser o que ele for, eu concordo com vocês, ele faz parte desse grande ecossistema. Mas somos nós, como uma fábrica, que estamos produzindo alguma coisa, que precisamos urgentemente perguntar para dentro de nós mesmos. Que espécie de produto nós estamos fazendo? Que espécie de fábrica nós somos, né? E, principalmente, diante de um cliente tão mimado, que tem café preparado para ele, que tem rol de travesseiro no hotel preparado para ele, que tem o nome dele escrito em tudo que é coisa, que o brinde hoje já é personalizado, que a festa de 1 ano, todos os itens têm o nome dele. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa, tinha assim, caneca, taça, xicrinha, tudo com o nome de 15 anos da pessoa. Quer dizer, no mundo de tanta personalização, faz sentido você ter um curso que não conversa com nenhum deles, você tem 50 dentro de uma sala, o professor não fala para nenhum dos 50, ele está falando para uma média abstrata de pessoas e de informações de background culturais que absolutamente ele não tem a menor noção. Quando você traz, Nível, as conversas generativas, que deveriam ser efetivamente o propósito do nosso ensino, de um curso, não existe. Quando você traz a ideia, Cláudio, e você também, Nível, de um cliente que às vezes participa até da cocriação de um produto, qual a influência de um estudante dentro de um currículo? Sequer de uma disciplina.
Quantas vezes a gente escutou um ex-aluno para refletir as mudanças curriculares? Quantas vezes a gente trouxe para a mesa de discussão o mercado, os empregadores, os industriais, os agricultores, para discutir conosco o nosso famoso perfil do egresso? Nunca. Então, quando a gente pensa que o aluno, se o aluno é cliente ou ele é aluno, ele hoje é o produto de uma fábrica desconcertante, de um produto que a gente convencionou desde 1300, que seria o ensino. E muito pior, que seria a educação. Algo despersonalizado, algo desprovido de individuação, desprovido de desejo e totalmente anacrônico em relação às pessoas que nós somos hoje. Né? Eu lamento dizer que, assim, num momento como esse que a gente está, é super importante a gente pensar no aluno, mas toda vez que vocês estavam falando, e toda vez que eu me pegava refletindo sobre o que a gente ia conversar hoje, eu fico assim, me dá uma certa vergonha, sabe, de ter que dizer assim, olha, o aluno está tudo bem com ele está num mundo de desejos, ele está num mundo em que o mercado está conversando toda hora com ele. Somos nós que temos que nos rever, né? Então, quando a gente para pensar se o aluno é cliente, eu fico pensando assim, beleza, qualquer que seja essa resposta, né? Agora, a próxima, eu acho que já está aí, né, Fred, o próximo meeting, assim, quem somos nós, sabe? E o que a gente está fazendo? Se realmente o aluno é cliente, ele faz parte de um ecossistema, o nosso job to be done é antecipar ao desejo, e nós não estamos fazendo isso. Né? As instituições não antecipam o desejo dos nossos estudantes. E eu tenho certeza, se você perguntar para qualquer aluno como que ele gostaria de ver a universidade dele, o curso dele, a instituição que ele estuda, ia ser uma coisa muito parecida entre Google, ChatGPT e Netflix. Né? E eu desafio qualquer um de nós aqui, que estamos em quase 50 pessoas, eu desafio quem diz assim, não, aqui, ó, a minha instituição é tudo isso aí, mais um pouco, e te digo, muito mais. A gente investe milhões em tecnologia, em equipamentos, em salas de aula virtual, em formação docente. A gente investe milhões, anualmente a gente investe milhões. E a gente está ainda muito longe de estarmos próximos do desejo do nosso estudante. É muito conveniente você imaginar que o aluno não sabe o que ele quer, porque ele também não pode saber o que seja um curso superior. Mas não é nada disso. E eu estou falando da experiência dele. Ele pode não saber o que seja lá a teoria que a gente tem para ensinar, ele pode não saber o que seja as variadas, ele pode não saber a técnica, mas ele sabe o que é uma boa experiência e o que é uma experiência ruim. Ele sabe diferenciar um atendimento bacana de um atendimento ruim. Ele sabe diferenciar uma pessoa atenciosa e um professor que fala olhando para ele de um professor que manda ele apresentar trabalho. E é nesse nível que a gente está ainda. Então, eu acho que hoje, para a gente colocar o aluno no centro, seja como consumidor, seja como alguém que é o nosso cliente, a gente precisa melhorar a experiência, aperfeiçoar as técnicas de aproximação e de conversa com esse ser. Porque hoje, gente, é uma conversa maluca, né? Somos 2, 3 gerações acima conversando com gerações de millennials, de geração Z, de geração X, que a gente não faz a menor ideia do que eles estão pensando. E se a gente se aproximar disso, metade de nós vai ficar vermelho, ou de raiva, ou de vergonha. Né? Eu converso super com os meus estudantes e, às vezes, eu calo a minha boca e fico só ouvindo o que eles têm para me dizer. Faço 2, 3 perguntas e deixo eles falarem. Mas é aperfeiçoar a nossa técnica de nos aproximarmos deles. Não adianta você desenvolver super técnicas de escuta se você não bota a pessoa que tem que falar no microfone, né? Proporcionar as melhorias e a evolução necessária para que a gente possa entregar aquilo que vá ao desejo deles. E aí eu estou falando de novo de experiência. E, fundamentalmente, antecipar tendências. Se existe uma coisa que esse aluno cliente busca em nós, pode até não saber o que é,
mas o que ele busca em nós, e aqui fica uma lição para todos nós que trabalhamos com gestão do ensino superior, eles buscam marca, eles buscam reputação e eles buscam resultados. O que você entrega quando você me dá um diploma de engenheiro? O que você está me entregando quando você me dá um diploma de bacharel em direito? O que é essa entrega? O que é esse resultado? E não é só ENAD. Né? Para ficar no mínimo, esse resultado é um conjunto, né? Um arcabouço, né? De prontidão que esse ecossistema todo trabalhou para colocar no mercado. Então, finalizando, né? Eu costumo dizer assim, o meu cliente é o mercado. É o mercado que vai dizer se o meu produto é bom ou não. Né? O aluno pode ser parte desse ecossistema em que ele é um consumidor. Ele consome aquilo que eu estou produzindo. Mas, fundamentalmente, a minha produção hoje precisa ser totalmente repensada. E eu sugiro que a gente faça esse redesenho, né, com base exatamente no que hoje o marketing, o Cláudio trouxe insights fabulosos. Eu sugiro que esse repensar das instituições se faça hoje sobre a relação que o mercado está tendo com seus consumidores. E essa relação ela é personalizada, ela é individualizada, e essa é uma tendência que não volta mais para trás. E por mais que a gente tenha ilusão de que nós ainda temos um produto fantástico e fundamental, isso está cada vez mais perdendo valor. E eu sugiro que as instituições busquem rapidamente reposicionar a sua cadeia de valor sob pena da gente desaparecer por completo num futuro muito rápido. Super obrigado, um prazer enorme ter estado aqui, adorei, aprendi pra caramba, adorei ter conversado com vocês aqui, Nive e Cláudio, e obrigada, Fred, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Uau! Professora, posso fazer só um pedido? Se você puder responder só uma pergunta, porque eu queria aqui chamar na conversa para a gente começar o debate, e aí eu vou combinar com todo mundo, a gente vai fazer a primeira pergunta para a professora Bia, depois ela vai precisar nos deixar, e depois a gente segue o nosso debate. Mas eu queria colocar aqui na conversa, né, os nossos mediadores, Edu Jeremias, e queria, porque o Edu já estava presente na edição anterior, queria aqui fazer uma saudação muito especial a Dani Rodrigues, né, que está aqui estreando nessa nova missão aqui, né, de fazer a mediação. Pessoal, a primeira pergunta, a primeira e derradeira pergunta aqui da participação da professora Bia é de vocês. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Siri, parar a pergunta para a Bia. Gente, então eu queria super agradecer pelo fato de estar aqui com vocês, Bia, Fred, Nívio, Cláudio, meu parceiro Du, falar uma super boa tarde para todo mundo que está conectado, mas para o Beto, nosso reitor que está aí, a Kika, nossa diretora, a Paty, nossa diretora, a Lê, que faz parte da reitoria, enfim, cada contato, né, cada conexão super especial que está aqui nos acompanhando. Então, muito obrigada por essa audiência privilegiada. E Bia, assim, a primeira pergunta a gente gostaria de direcionar para você, a gente sabe que você tem uma questão de horário. Primeiro, assim, dizer que você é uma das reitoras mais amadas do Brasil. E, gente, essa mulher, ela é poderosa, porque ela é uma reitora de mais de 30 mil alunos na sua gestão. Ela é uma reitora que acabou de aprovar medicina aí na sua instituição, né, Bia? Uhul! Parabéns de coração. E Bia, você falou uma coisa que chamou, assim, muita atenção. A gente sabe que a gente só consegue escalar por meio de dados. E a gente também sabe que a gente só vai conseguir de verdade oferecer uma melhor experiência, e propósito tem a ver com experiência, se a gente efetivamente tiver esses dados em mãos. Tem pessoas, tem negócios que são bons com números, mas não são bons com dados.
Em relação a dados, Bia, a gente tem um estudante, um cliente que passa, né, 4 anos, 5 anos com a gente. Então, a questão é quais os dados que a gente está captando, como que a gente está tratando isso, como que a gente está tomando decisão em relação a isso. E a nossa pergunta para você, Bia, é não só olhando para a uva, mas você que tem muita conexão, conversa com muita gente de outras instituições, como as instituições estão preparadas em relação a uma gestão orientada para dados? Não sei se estamos, né? Aqui na UVA, o que a gente tem feito é ter um pouco assim uma obsessão para os rastros que o aluno deixa, não só naquilo que é mais visível, como acesso ao ambiente virtual, nota, presença, falta ou pagamento em dia, né? Esse é o óbvio, é assim, é aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, como escovar dente e tomar banho, entende? Mas os rastros não óbvios, né? Porque sabe o que me preocupa? Eu gosto do aluno que vai nível. Acho que quem é que falou do Reclame Aqui? Quem é que falou foi você, né, Cláudia? Eu gosto do aluno que vai no Reclame Aqui, que faz uma review negativa. Eu gosto dele, sabe por quê? Porque ele está lutando, ele tá me batendo e ele está se mostrando. Tá me vendo aqui, ó? Eu estou te odiando. Eu adoro esse aluno, sabe? Porque ele é a minha única chance de fazer uma reversão. Agora, eu tenho pânico do aluno silencioso. Desculpa a palavra, ele se emputece, vira as costas e vai embora. Esse sabe, ele não tem cor, não tem cara, não tem gênero, não tem cabelo, eu não tenho uma persona para chegar e falar, me dá mais uma chance, pelo amor de Deus. Então, ele é o retrato do meu fracasso, sabe, Dani? Mas ele deixa pistas. E não são as pistas óbvias, sabe? Porque, não sei se vocês lembram, eu vou só me estender um pouquinho, eu já pedi ali um tempinho para eles me esperarem. Eu não sei se vocês lembram aquela foto do avião que volta que eles estudaram os aviões que voltavam da Segunda Guerra para reforçar, né, a fuselagem onde ele recebeu muitos tiros, né? Esse é o aluno que reclama. Né? Agora, o avião que não voltou e que absolutamente ninguém soube onde é que ele levou o tiro fatal é o meu aluno que evade. Né? Ou evade, ou para de estudar, enfim, sabe, Dani? Mas ele deixa rastros, entende? E o que hoje eu acho que a gente tem que voltar o nosso canhão é para os rastros ainda não conhecidos do aluno que ou está insatisfeito, ou que não está aprendendo, ou que não está, sabe? Coisas que não estão dentro do espectro daquilo que a gente consegue controlar. Então, o que eu vejo hoje, assim, você pode achar assim, nossa, que bacana, a gente tem preditivo de evasão, a gente tem ferramentas, né, de satisfação, a gente tem um NPS fantástico. Isso é o óbvio. Esse é o avião que voltou cheio de tiro. Né? Eu quero agora voltar o canhão para o avião que não voltou. Para aqueles dados que o aluno deixa de rastro e que eu estou deixando de olhar justamente porque eu estou muito feliz aqui, toda radiante, porque meu índice de evasão é, sei lá, 0,8%. Isso é bacana, mas é tua obrigação. Na Espanha, Dani, você viu isso junto comigo. Na Espanha, o aluno o governo financia uma parte da matrícula, e se esse aluno para de estudar, a instituição tem que devolver o dinheiro para o governo, porque é um retrato da sua incompetência, é você assinar que você não foi capaz de fazer o mínimo, fazer com que aquele aluno saia formado. Né? Então, Dani, respondendo assim objetivamente, eu acho que hoje o dado, a gente já esgotou, a gente já está no 5.0 aí do marketing, então vamos entrar no 5.0 do dado, sabe? Que é fazer com que o dado mostre aquilo que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas que tem rastro, né? E os dados são esses rastros, sabe? Então é buscar o rastro do aluno silencioso, do aluno desconhecido, do aluno, sabe, quieto, que não está gritando, que não está nas redes sociais, que não está aqui batendo na minha porta, que não está me mandando e-mail.
Bia, olha, a gente sabe que você vai ter que sair, mas você deu Não, um mas eu show. ganhei mais 20 minutos. Ai, não, ó, se você tem mais um tempo, Fred, Du, posso trazer mais uma pergunta para Bia? Bia, então, o seguinte, se você fosse abrir uma universidade do zero, como seria, Bia? Olha, Dani, eu não vou contar não, porque eu vou abrir. Muito bom! Não, eu tô brincando. Ai, gente, que Eu tô legal! brincando. Mas, assim, se a gente fosse abrir uma universidade do zero, a primeira coisa que eu faria era, assim, trazer para dentro dessa brincadeira as pessoas que fazem a diferença na universidade. Professor, muito provavelmente eu começaria com um sindicato, um coletivo de professores. Primeira coisa. Mas não é professor do jeito que a gente lembra, do jeito que a gente teve, né? Segunda coisa, eu faria uma instituição sem parede, né? Sem prédio. Uma instituição Olha, que legal. totalmente pulverizada, globalizada e claudiada, né? Mas, fundamentalmente, eu faria uma instituição fora do circuito legal oficial, porque eu acho que, no fundo, eles nos prendem muito para a gente ter que fazer mais do mesmo. Então, certamente, e acho que já tem experiências aí, né? Eu acho que certamente a gente pegaria a instituição que a gente tem hoje, vira ela de cabeça para baixo, sacode, sabe assim? E volta de novo. O que ficar é porque é o que é a universidade. O que cair é porque não precisa mais, entendeu? Ai, legal, Bia. Olha, muito obrigada, Bia. Agora eu vou passar aqui para o Dudo, também tem perguntas muito boas para trazer para a gente. Obrigada, Bia. Obrigado, Bia. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Cláudio, né? Cláudio, baseado na sua experiência, quando o aluno ou o cliente ele nos escolhe, ele fez a escolha, ele veio aqui, muitas vezes, muito antecipado, né? Ele vai lá e às vezes faz lá no semestre anterior a escolha, faz o vestibular, falou, é aqui que eu quero estudar, e muitas vezes nós deixamos esse, vamos dizer, esse matriculado, esse calouro, ele esquecido num canto, e é mesmo que comprar um automóvel, um bem, comprar ele lá em outubro e só pegá-lo em fevereiro, né? Como é que a gente pode, na sua visão, baseado com tudo isso que a gente falou aqui de cliente, de estudante, de dados, como é que a gente pode esquentar ele e fazer que ele fique cada vez mais antenado nessa escolha que ele fez e a gente coloca um pouquinho desse propósito que nos trouxe até aqui para ele. Oi, Edu, e aí? É o seguinte, eu acho que a coisa importante que a gente precisa entender é essa jornada desse aluno e a jornada do cliente. Elas são jornadas que elas acontecem simultaneamente, mas elas têm expectativas diferentes. Acho que na hora que ele faz uma decisão aspiracional, ele está atuando como um aluno, como alguém que quer fazer parte daquela comunidade. E quando ele está decidindo o processo de como é que ele vai se relacionar com o dia a dia, com a rotina da instituição, muitas vezes ele está pensando como cliente. Então, na hora que ele já entrou e que ele está ali, que ele foi captado, ele já é um aluno. O que é importante é nutrir ele nesse funil de relação e nessa jornada de aluno, não de cliente, com informações que gerem transformação. Todo mundo gosta muito de se sentir importante, se sentir valorizado. Quando você faz parte de uma comunidade de valor, é assim, você fica nela. Quantos fizeram MBA em vários lugares? Eu fiz MBA no Dom Cabral. Meus grupos da Dom Cabral são ativos até hoje, tem 10 anos, a gente fala o tempo inteiro lá. Então, assim, não deixa de falar. Por quê? Porque a gente continua sendo aluno. A gente é um egresso aluno e a gente continua aprendendo nesses grupos e todo mundo trocando informação, faz encontro. Então, assim, a universidade ela tem um papel como aluno de ser uma comunidade meio que vitalícia, perpétua. Então, eu acho que se a gente entender que cliente tem jornada e aluno é para sempre, a gente começa pegando ele antes e vai até o final da vida. Então, assim, esse que para mim é um pouco dessa provocação, quando eu falo que a comunicação de propósito ela é perpétua.
e a comunicação de cliente tem momento de uma jornada. Então, eu acho que isso acaba confundindo um pouco na cabeça de quem está tomando a decisão, porque ela está fazendo a comunicação, que horas fala com o aluno, horas fala com o cliente, as pessoas acabam, acho que talvez, se confundindo um pouco do que persona está falando. Então, acho que minha visão é um pouco essa. Eu acho que estabelecer um fluxo de comunicação perpétua com as pessoas que fizeram esforço e que durante 4 anos, como Bia falou, quiseram estar nessa comunidade, é para durar para sempre. Entendeu? Acho que essa é a provocação que eu faço. Não sei se eu respondi aí Com certeza. E, Cláudio, eu vou pegar carona na tua fala e agora eu vou direcionar uma pergunta para o Nível, entendendo que o Nível oferece soluções para o segmento educacional, mas o Nível também faz parte de um outro mercado. E a pergunta para o Nível é muito para onde, enquanto instituições de ensino, Nível, na sua visão, nós estamos olhando. Na velha economia, o melhor benchmark era o seu concorrente. Você dava uma olhada no que ele estava fazendo, você ajustava o seu negócio, a sua estratégia. Mas na velha economia, na nova economia, a gente sabe que a gente joga de um jogo diferente. A gente sabe que a gente joga em um jogo diferente. Então, Nível, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo de mercado, né? Você tinha ali os bancões, um bancão olhando para outro bancão. Era o Santander de olho no Itaú, o Itaú de olho no Bradesco, o que um bancão está fazendo, enfim. E aí, de repente, chegou uma marca que não estava de olho no que os bancões estavam fazendo, mas estava de olho exatamente no que o cliente estava precisando. E aí, essa outra marca, ela disse o seguinte, que absurdo você querer, enfim, fazer um saque do seu dinheiro e ficar preso numa porta rolante. Que absurdo você querer entrar no seu banco e você precisar deixar os seus pertences num armário para você entrar no banco. E aí, esse banco é o Nubank. E hoje, todos os bancões estão de olho no Nubank, que está exatamente de olho no cliente. E quando a gente olha para o segmento educacional, Nível, existe um movimento muito de uma instituição fazer benchmark em outra instituição. Você sai do Brasil, você vai para outras instituições. Dentro do Brasil, você visita outras instituições. Mas o melhor benchmark deixou de ser o concorrente para se tornar o cliente. E nesse sentido, Nível, como que você percebe esse movimento nas IES? As IES realmente estão interessadas no cliente ou elas estão interessadas no que as outras IES estão fazendo? Bom, eu acho que tem de todo tipo, né? Mas todas elas estão olhando para o cliente, porque isso já é uma máxima irrecusável, né? Ou a gente olha para o cliente, ou ele vai olhar para outra marca, como disse a professora Bia, né? Ele está comprando marca, e para a Fundacred, marca é promessa, né? Promessa é aquela que é declarada e aquela que não é declarada. Se a gente não está cumprindo as promessas, sejam elas declaradas e as não declaradas, ele vai olhar para outra marca e vai comprar outra marca. Acho que todas estão conseguindo perceber isso, nem todas estão conseguindo executar, eu acho, né? Porque tem um enfrentamento difícil, né, de última linha, não é fácil sobreviver, né, num ambiente como a gente tem observado, né, não só de uma concorrência mais acirrada, mas de uma degradação do ponto de vista do próprio cliente ou do aluno, da pessoa, né? Afinal de contas, todos são gente em relação ao que é esse investimento em educação, que, na minha visão, acho que na visão de todos nós aqui, senão não estaríamos aqui, é o melhor investimento. O que eu percebo é que algumas estão conseguindo observar o que é o não uso, né, como o professor Clayton Christensen sempre pregou, que são as pequenas contratações, que é a porta rolante, que é o sacar ou não o dinheiro, que é utilizar ou não a tarifa por transferência, né, que são os que os bancos, esses entrantes, conseguiram observar e estão conseguindo captar nessa pequena contratação e não no ensino em si, os estudantes. Eu acho que isso é um movimento que está cada vez mais presente, todas as instituições têm olhado para isso, não só no conforto, né, ou na coisa bacana que vai oferecer no campus, ou na usabilidade da própria ferramenta, né, de ensino à distância, ou na ferramenta de relacionamento com o estudante, mas isso tá presente e não tem volta, Dani. Eu acho que é muito mais a capacidade de execução mesmo que as instituições têm, e até muitas vezes de conseguir organizar esse backlog, né? Porque todas
tenho certeza que todas as instituições têm uma forma de escutar ou de enxergar isso que está acontecendo. Talvez eles estejam com tudo isso empilhado e com uma dificuldade de executar, né? O que vai priorizar, né? E muitas vezes o que vai priorizar, e assim, isso acontece em todas as organizações, isso acontecia muito mais na Fundacred. A Fundacred é uma instituição de 51 anos, gente. Então, para fazer a transformação digital na Fundacred não foi fácil. A gente começou a fazer essa transformação digital a mais pesada em 2014 e deu super certo. A gente sempre foi muito digital, a gente já tinha digitalização. Quando eu entrei na Fundacred em 1997, a gente já digitalizava documentos lá em 97. Mas o que nos fez crescer efetivamente em percepção de valor foi abandonar a visão de que o backlog, a prioridade, é da área de negócio. Isso é muito difícil, né? Porque é uma questão fisiológica, né? As áreas de negócio acabam se adonando do processo e entregar isso para o cliente. E perguntar para o cliente, qual é a tua prioridade? Acho que não interessa o tamanho da disrupção ou o tamanho da melhoria contínua. Tem que entregar na mão do cliente, perguntar qual que é a tua prioridade. Às vezes ele não sabe mesmo, professora Bia, às vezes o cliente não sabe o que quer, né? Mas é da nossa capacidade de comunicação enxergar e escutar aquilo que não está sendo dito. Isso é bem difícil. Isso é uma prática, né, da escuta generativa, da teoria U, enfim, que muitas vezes ela é utópica realmente, mas que se a gente está cada vez mais presente, tem muitos canais, né, tem mais de um canal, né, para não ficar pessoalizado no Product Owner, ou na área de atendimento, ou como a gente tem uma área de processos que também revisita, ou na área de dados que também nos faz alguma prescrição, né, e predição, e não só o analítico do dado, porque o que vai fazer com o dado quando ele aparece, né? Essa é a grande sacada do dado. Não adianta a gente plotar muito bonito, né, numa dash ou num deck, se a gente não sabe o que fazer com o dado. Mas acho que o principal é entregar para o cliente qual que é a tua prioridade, porque o backlog eu tenho certeza que tem. Todo mundo tem uma lista de melhoria contínua, uma lista de inovação, de disrupção ou incremental, mas muitas vezes quem decide é a área de negócio. Quem decide não é o cliente, e isso, quando terminar, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais valor percebido pelas pessoas, né? Sejam eles clientes, alunos, consumidor, que são os destinatários do nosso propósito. Nívio, muitíssimo obrigada. A gente vai ter tempo para mais uma pergunta e eu vou passar para o Edu para depois a gente devolver para o Fred. Eu só queria fazer um comentário na tua fala. Ford conta que se ele perguntasse lá atrás o que os clientes gostariam, muito provável que eles responderiam que eles queriam carroças mais rápidas. Então, quando a gente olha para frente, quando a gente estuda futuro, a gente entende que as grandes marcas serão aquelas que vão resolver problemas que as pessoas nem sabem que têm. Então, muito bacana, viu, Nívio? Muito obrigada. Eu passo agora para o Edu, para a gente já caminhar para a finalização. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento, dizer que essa conversa foi uma delícia, e o desafio é a gente colocar em prática aquele insight novo que a gente ainda não tinha na hora que a gente chegou aqui. Então, super obrigada, né? Eu me despeço por aqui, e até o próximo, gente. Obrigado, Dani. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Cláudio, né? Logo após a abertura dos capitais, né, do nosso setor educacional, muito se fala em KPIs, OKRs, em resultado, mas a gente, né, o nosso setor vem muito de fundações sem fins lucrativos, mas que tem que também ter resultado para perpetuidade, né, e também para a perenidade dessas instituições, né. Nosso reitor aqui fala muito que ele não sabe como é que vai ser a educação do futuro, ele tem, lógico, lá as suas convicções e sabe para onde vai, mas o que ele sabe é que o que nos trouxe até aqui não nos levará para mais esse mesmo tempo de existência, 50, 60, 70 anos, né? Como na sua visão, Cláudio, a gente pode ter um equilíbrio entre a busca por esses resultados, cada vez mais forte, cada vez mais feroz, né, no sentido dessas grandes corporações dominarem o setor hoje, com o propósito, não esquecendo esse propósito, que era de formar gerações, que era de melhorar, né, a região, trazer riqueza para a região, sem que precisasse se distanciar por muito tempo da deslocamento, aí no caso, né, e trouxe
o interior. Isso foi muito há 60, 70, 80 anos atrás, e esse mercado hoje ele está tentando se profissionalizar. Ocorreu uma gigante profissionalização do nosso setor comercial, né, que as instituições de ensino não tinham um setor comercial, levantava a bandeira do vestibular e falava, olha, vai ser dia tal, né, esse ano será dia tal. E com essa abertura a gente está tendo que se reinventar. Mas como a gente pode buscar esse equilíbrio entre resultado e propósito? Eu acho que o equilíbrio, resultado e propósito vem assim do que se entrega no final, né? Eu acho que no começo a ideia era colocar todo mundo na sala de aula e conseguir fazer um processo de formação em massa, assim. Eu acho que hoje, para você começar a olhar os indicadores, tem assim muito de você conseguir entender o que é que esse público precisa do outro lado. Eu acho que o objetivo e o propósito, eu acho que está muito ligado assim. Hoje, na realidade atual, com tantas ferramentas de apoio e de conhecimento, qual passa a ser o papel dessa formação? É um papel de construir indivíduo, construir cidadão, construir quem pensa. Então, esse papel adapta um pouco o processo de formação, de captação, do mundo do que está além da sala de aula. Existe uma formação além da sala de aula que, certamente, por reputação e por propósito, as instituições podem ajudar. Então, assim, acho que esse caminho, acho que esse é o caminho. Tanta gente tentar trabalhar a educação somente no processo de formação, ele precisa ir além. Então, acho que é isso assim, que eu acho que é importante, é o que é esse além. Então, quando você falou justamente da instituição interiorizar, levar esse conhecimento, levar educação, essa era a necessidade do momento. Eu acho que hoje talvez seja de como é que você consegue fazer essas pessoas empreender, construir um processo de vida, fazer um processo de formação contínua. Como é que ele faz o processo? Por que ele tem que fazer uma pós-graduação daqui a 10 anos, quando ele escolher parar? Porque quando ele termina, ele não vai estudando todo ano e vai se certificando e fazendo formações adicionais. Claro que tudo isso é um pouco fora da visão do futuro, porque a gente não tem isso escrito. Então, como não tem isso normatizado, a gente deveria, na verdade, será que o propósito é entregar a formação ou é entregar um processo de estudo contínuo? Então, mas para poder a instituição assumir esse papel, ela tem que se reestruturar, ela vai ter que ser provocada. E eu acho que talvez seja por esse caminho que a gente esteja indo, né? Um caminho de que assim, o papel muda um pouco, mas quando a gente fala de visão de futuro, e ele falou de Ford, eu acho interessante um exemplo muito parecido com esse de Ford, o exemplo do filme De Volta para o Futuro. Você viu prancha voando, carro que andava no futuro, mas não tinha um celular no filme. E faltava só 5 anos para o celular ser lançado, assim, praticamente, comercialmente, 8 anos. Então, cara, o cara viu tanta coisa, só que não viu que estava embaixo do nariz dele. Viu que ia mudar no celular. O que está embaixo do nosso nariz que a gente não está vendo agora? Entendeu? Então, acho que certamente vai ser a mudança do propósito das instituições no contexto de formação desse novo cidadão. O que é, se é um novo celular, se é um óculos imersivo, ou se é um assistente com inteligência artificial e híbrido, aí é uma coisa que está embaixo. Agora, com certeza, viu, está embaixo do nosso nariz aí. Obrigado, Cláudio. Excelente a resposta, muito boa mesmo. Serve muito para a gente fazer a nossa reflexão aqui e olhar para dentro realmente, né? A Dani foi se despedindo aí, mas ela não sabe, né, Edu, que Não, a gente criou um quadro sabia, novo. A gente sabe que a gente criou um quadro novo, ela não sabe que a gente criou um quadro novo na edição passada. O Meet é uma delícia, porque é um organismo vivo, que ele vai se modificando e tal. Professora Bia, como a professora tem horário, e ela ficou bastante aqui com a gente, né, assim, bem a mais, né, do que estava combinado. Eu agradeço demais, por isso estou muito feliz. Aí, professora, a gente vai fazer o seguinte agora. Você vai participar do nosso quadro, que é
30 segundos de sabedoria. É o presente que os nossos painelistas, e inclusive nossa dupla de mediadores, vai deixar para quem está aqui. Eu tenho obsessão, quem conhece sabe aqui, tenho obsessão por fazer as pessoas levarem alguma coisa para casa, levarem alguma coisa para a instituição. Então, professora, já lhe agradecendo, então, a professora Bia vai fazer os primeiros 30 segundos, enfim, o tempo que achar interessante, de sabedoria, que é uma reflexão final, alguma coisa para as pessoas levarem, né, para suas instituições e aplicarem diante de tudo que a gente falou. Eu vou fazer rapidamente na sequência os comerciais, depois a gente volta com os nossos painelistas e debatedores para os 30 segundos de sabedoria. Então, não vai embora, senão você vai ficar sem esses 30 segundos de sabedoria. Eu, se fosse vocês, ficava. Professora, obrigado, viu? Obrigada gente. Desculpa, estou aqui meio que me dividindo, mas foi legal, porque gente que nunca teve a chance de ouvir vocês está aqui na minha sala, escutando tudo que nós estamos falando aqui. Isso foi bem bacana, né? Vocês estão aí, já coloquei mais 4 pessoas aí nessa discussão. Olha, muito rápido, tá? E não é meu, mas é uma coisa que eu levo para mim, acordo e penso nisso seguidamente. É assim, o que nos trouxe até aqui não vai assegurar o nosso futuro. Então, a gente vai precisar repensar tudo isso que foi falado aqui, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento, sabe? Que eu tento fazer todos os dias, né? Para que a gente faça diferente, porque tem que ter muita coragem para a gente matar um pedaço do nosso negócio para que nasça outra coisa diferente. E isso é muito verdade quando a gente olha para dentro de uma instituição de ensino superior. Agora, se a gente quer fazer com que o nosso aluno seja, Cláudio, o nosso aluno forever, não só aluno, mas parceiro, mas tudo, né? A gente vai ter que se matar um pouquinho, porque é isso que vai nos matar. Se a gente não matar, né, esse monstro vai nos matar. Era isso. Gente, super obrigado, foi muito legal, adorei. Me chamem para o próximo, tá? E mil desculpas, mas hoje o negócio está super corrido. Mas a gente vai se ver. Um beijo, gosto muito de vocês, viu? Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Tchau, gente. Que oportunidade espetacular que a gente teve. Já, os 30 segundos de sabedoria do Nível, do Cláudio, da Dani e do Edu, para vocês não irem embora sem levar alguma coisa que seja aplicável, né, nas instituições de vocês. Te queria agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Princípio Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, a gente queria convidar todos os participantes, e você também, dependendo do tempo que você estiver vendo aí no YouTube, que você responda a nossa avaliação, que vai ser enviada por e-mail para todos os inscritos. Ela é super importante para a gente poder seguir, né? O pessoal falou aí de melhoria contínua, e a forma da gente conversar com quem nos assiste é essa, tá? E além disso, a quem responder a pesquisa, né? Ela é o meio para você receber o material que os nossos painelistas apresentaram, e também os respondentes vão concorrer a ingressos para o Meeting Experience 2023. Então, vale a pena participar. Nosso próximo encontro aqui no Meeting Online vai ser no dia 13 de julho, às 15 horas. Dessa vez a gente vai falar sobre os impactos financeiros da evasão de alunos. E vamos ajudar a pensar em estratégias para as instituições de ensino, mais um encontro imperdível. Coloque na sua agenda, chame seu time, seus pares, seus colegas, para estarem aqui conosco, né? Em breve, toda a comunicação disponível nas nossas redes sociais. Queria falar também para vocês, e até aproveitar a presença da Fundacred aqui, né? Estou vendo o Nível, o Alessandro, a Patrícia, a galera aí. Queria convidar vocês para ouvir o nosso terceiro episódio, né, da nossa terceira temporada do Meeting Cast com Luciano Sappler. Foi uma edição especial que a gente fez em parceria com a Fundacred, mas a gente teve a oportunidade de contar uma história fantástica de um profissional de ponta. Está lá nas nossas redes sociais, nos melhores agregadores de podcast, e o próximo episódio já está no forno, em breve vai ser publicado. Então, para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo e produzindo, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Cast, Google Podcast e agora também na Amazon Music.
Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo e o mais importante, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Antes de voltar aos nossos painelistas, nossos 30 segundos de sabedoria, lembrar novamente, até porque 2 deles, que são, na verdade, todos vocês que estão aqui, né, o Nível, o Cláudio, a Dani e o Edu, estarão com a gente, fazem parte do nosso line-up do Meeting Experience 2023 em Belo Horizonte, dias 25 e 26 de outubro. A gente vai falar de propósito, já falar de centralidade do cliente, vai ter muita coisa bacana nessa experiência educacional transformadora. Acesse meetingexperience.com.br, saiba como participar. E agora, depois dos nossos comerciais, nossos 30 segundos de sabedoria. Vou começar na ordem que a gente usou aqui. Vou começar pelo Cláudio Sampaio. Cláudio, obrigado pela presença. Foi muito legal te ter aqui. O Cláudio faz parte aí do nosso time. Esteve conosco no Experience do ano passado, vai estar com a gente novamente. Cláudio, 30 segundos de sabedoria para o pessoal levar para suas instituições e aplicar. Eu acho que quando a gente fala de aluno, eu acho que quem está falando de propósito, a gente está falando de um pensamento que acho que o aluno ele tem que ser pensado numa jornada perpétua. Acho que o aluno ele é para sempre. E acho que isso que a gente deveria raciocinar. Ele guarda no LinkedIn a marca para sempre, ele veste essa marca para sempre. Então, ele é para sempre. Então, como fazer ele ser para sempre? Acho que esse é o desafio, a provocação e um posicionamento, uma atitude. Muito bom, maravilha. Nível Delgado, foi muito legal mais uma vez, né, ter a tua presença aqui. Lembrar para vocês que esses conceitos e aquele frame que ele apresentou vai estar como parte, como uma ilha que a gente vai ter no nosso segundo dia do Meeting Experience, quando a gente junta, faz um grande momento maker, mas é um momento maker que ele também é de fazer com que as pessoas levem alguma coisa, né, para aplicar na sua instituição. Então, não perca. Nível, 30 segundos de sabedoria para o pessoal levar para a sua instituição. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fred. Obrigado, Cláudio, professora Bia, Dani, Rodrigo. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou pegar um gancho que o Cláudio falou, que é sobre lifetime value, né, do cliente, o quanto que essa jornada pode ser interessante e quantas verticais a gente pode ter dentro da organização e dentro da instituição de ensino que são capazes de gerar resultado financeiro mesmo. Se a gente mudar a forma como a gente ouve, né? O Otto Schermer fala que mudar a forma como a gente ouve, e ouvir é muito menos do que escutar, né? A gente tem muita curso de oratória e pouco curso de escutatória, né? Mudar a maneira como a gente ouve muda também a forma como a gente experimenta os nossos relacionamentos e o mundo. E quanta coisa interessante pode vir, e tem vindo muita coisa interessante, gente, a partir da nossa escutativa, principalmente das instituições de ensino. A gente tem melhorado muito a forma como a gente gera valor, novas formas de gerar valor, inclusive. Vem muita coisa nova por aí esse ano, vocês terão boas surpresas. A gente sempre tem alguma coisa de nova para oferecer, mas esse ano vai ser um ano ainda mais disruptivo, e melhorar essa escuta, né? Eu acho que sair um pouco daquela escuta factual e até mesmo evoluir um pouco além da escuta empática, estar mais no ecossistema, criar mais pontos de escuta, mais ponto de vista, né? Escutar mais o ponto de vista do cliente, eu acho que é algo que vai transformar aí todas as nossas organizações, sejamos nós aqui, a Fundacred, que faz esse serviço para as instituições de ensino, sejam vocês instituições de ensino, seja o Meeting, né, Fred? E gosto muito de estar por aqui, porque a gente está desde o primeiro aí, né, Fred? A gente se conhece há tantos anos, né? Pelo menos uns 10 aí, né? Eu acho que 10 anos já, né? E é muito legal, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, e sucesso para todos nós aqui. E vamos escutar um pouco mais aí, porque tem muita coisa boa, tem jazidas e jazidas de valor que a gente pode aprender, se desenvolver, fazer o nosso reskilling, fazer o nosso upskilling como organização, como entidade do terceiro setor, ou como organização com fins lucrativos para gerar valor para o sócio, enfim, a partir dessa escuta, porque ela é muito valiosa. Isso aí mesmo. Bacana. Lá no Experience a gente vai completar 11 anos, que
que nos conhecemos. Vai ser muito bom. Daniele Rodrigues, você achou que, tchau, pessoal, tchau, nada. Não, Dani, eu fui pega de surpresa. Exato. E eu vou deixar o Edu para o final, não só por uma questão de cavalheirismo, mas o Edu é o rei dos cortes. Na edição passada, ele criou na última fala o corte que a gente agora divulgou aqui o episódio de agora. Então, né, Dani, obrigado pela presença, tá? Vai estar com a gente aí nas próximas edições, vai estar com a gente no Experience. Estou vendo a Fran aqui, Franciele Barbosa também vai estar com a gente, o professor Miro Severiano vai estar com a gente. Já estou aqui falando sobre o line-up, aqui a galera tá junto e a gente vai fazer um grande evento lá em BH. Dani, obrigado pela presença. Teus 30 segundos de sabedoria sobre aquilo que a gente falou aqui para as pessoas levarem aí para suas instituições. Obrigado, viu? Fred, muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns por esse espaço que você criou para nós, porque embora estejamos mediando, a gente aprende demais com isso. Obrigada, Nívio, obrigada, Cláudio, Bia Balena, todo mundo da FEOB conectado. Um beijo para o nosso reitor Beto, Kika, Pati, Letícia e para todo mundo. E, gente, a minha mensagem é a seguinte: eu venho de um mercado de indústria, de varejo, e quando eu fiz a transição para a educação, a primeira coisa que me provocou estranhamento foi que não podia chamar aluno de cliente. E aí eu percebi que as instituições de ensino não necessariamente, isso há 10 anos atrás, mas isso ainda existe, né, antes com mais força, que a gente não necessariamente olha para uma instituição de ensino superior como um negócio, que sim, que tem um cliente, que é ele que paga a conta, ele é a nossa razão de existir, é para ele que a gente tem que tomar decisão. E, na verdade, está tudo certo isso, fazer de uma instituição de ensino um negócio e ter lucro. A questão é que não pode ser o lucro pelo lucro, mas o lucro para sustentar alguma coisa maior, que no nosso caso é um propósito ainda mais nobre, que é o propósito de mudar o mundo para melhor por meio da educação. Mas a gente sabe que a gente não vai transformar desse ambiente educacional um negócio mais robusto se a gente não fizer isso por meio de uma orientação por dados. O mercado educacional passa por um ego, sabe, do apego à formação, do apego ao diploma, do apego ao DOC, ao pós-doc, do apego aos meus conceitos pedagógicos, do apego a como eu fui formado, como eu fui formada, e a gente realmente só vai promover o turnaround se a gente abrir mão, se a gente desapegar de produtos, serviços, conceitos, do nosso jeito de fazer as coisas, e a gente definitivamente se apaixonar todos os dias pela dor do nosso cliente, pela dor do nosso estudante, e é aí que a gente vai promover a mudança. Então, se os dados vão muito nos orientar a como fazer isso, a minha mensagem, gente, é que a gente deixe a nossa intuição para a gente fazer as perguntas relevantes, as perguntas poderosas, mas que a gente use os dados para a tomada de decisão. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima edição. Muito bom, muito bom. A próxima edição vai ser no dia 13 de julho, estaremos aqui de volta. Edu Jeremias, o criador desse formato aqui de mediação dupla, pessoas, né? Mas o Edu, assim, especial, que super conectado aqui com tudo que a gente está fazendo. Edu, muito obrigado pela tua presença, pelo todo o apoio, a parceria, mais uma vez, e fecha a nossa edição com os teus 30 segundos de sabedoria. Fred, legal, Fred. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fred, obrigado. Nívio, Cláudio, Bia, todos que estão aqui com a gente, a galera da Unifeob também. E nesse fechamento, então, tenho a honra de fechar mais um episódio. Eu gostaria de deixar uma provocação mesmo aqui, né? E trazendo um pouquinho para o lado financeiro, mas mesclando muito o que o Nívio e o que o Cláudio e a Bia também trouxe, né, de propósito, né? Devemos não pensar na árvore, mas na floresta. Mate seu fornecedor e tenha seu negócio arruinado, né? E a Bia falou uma coisa que me chamou muita atenção, como, né, com a pergunta da Dani, como você montaria uma instituição educacional começando do zero, num papel em branco? Ela começou pelo professor, né? Muito engraçado isso. E eu queria deixar uma reflexão sobre o que nós, gestores educacionais, estamos fazendo para que não aconteça, em um curto espaço de tempo, o apagão de professores. Novos professores conectados, novos professores com a vocação de professor, porque sem professor,
não existe profissão, não existe médico, não existe dentista, fisioterapeuta, contador, administrador, nada, nenhuma profissão existe sem o professor. E nós, né, temos por obrigação, né, formar esses professores e cada vez mais alimentar essa base. Não adianta ficar reclamando, porque o meu estudante, o meu cliente, o meu aluno, ele chega aqui, eu tenho que fazer um nivelamento. Tá bom, muito bacana isso. A gente está melhorando, sim, a vida, o ensino, a técnica dele. Mas o que nós estamos fazendo para que não ocorra a morte, né, dessa profissão vamos dizer, né, tão importante, que é a profissão de professor. Então, esse é o meu momento de sabedoria, sabe? Eu pensei muito, porque o que a gente mais vê, o que a gente mais escuta não tem mais professor por ensino básico, por fundamental, né? Poucas as instituições que investem. Hoje, uma modalidade muito grande que está mudando, né, para o EAD, pode notar, se a gente fizer uma busca aqui, a grande maioria das instituições que oferecem cursos de licenciaturas, eles estão na modalidade do EAD. E deixando o híbrido, deixando o presencial, o propósito nasceu deles, concordam? Né? A gente trouxe lá atrás essa profissão tão importante para o Brasil, para o mundo. Né? Então, acho que vale a gente pensar um pouquinho e ver como a gente pode equilibrar, trazer resultado, trazer o equilíbrio, mas voltar com as licenciaturas a todo vapor no nosso país, porque pode ser que quando a gente tomar conta de tudo e se der por si, pode ser tarde demais, a gente vai demorar muito para retomar isso, muito para evoluir isso. A pesquisa é importante, as profissões promissoras são importantes, inteligência artificial é muito importante, conteúdo está aqui, né, na palma da mão, mas de nada vai valer isso se a gente não tiver o professor como centro também, né? O estudante, o cliente, ele está no centro, mas o professor também tem que estar no centro, e a gente tem que dar muito valor ao professor, e não é só no dia 15 de outubro, não, né? São todos os dias. A gente está aqui por conta deles, né? Afinal, eu sempre brinco aqui na Unifeob, quando o show acontece, é ele o principal ator. Então, a gente tem que deixar aqui o agradecimento ao professor, que é a razão da gente existir aqui. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Muito bom. Eu não tenho a pretensão, jamais vou participar desse quadro, porque a estratégia é botar gente que entende mesmo para falar. Mas eu queria, assim, só trazer uma questão. Meu irmão, ontem, ele se formou em letras, lá na URGS, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, eu moro em Salvador, acompanhei aqui pelo YouTube, e aí, no meio daquele clima todo, de emoção e tal, primeiro a alegria de ver uma formatura de letras, né? Tinha ali mais de uma dezena de novos habilitados, né, para ser professor e etc. E aí o Paraninfo trouxe uma frase que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque ela está na minha cabeça, no meu coração desde ontem, que é assim, e ela tem tudo a ver com o que o Edu falou, a gente não combinou isso, que é assim, a gente está num período em que seguido aparece o ranking das profissões que vão acabar, né? O ranking das profissões que não vão mais existir daqui a 5, 10, 15 anos. A única profissão que não pode entrar nesse ranking é professor, porque senão todas as outras elas não vão mais acontecer. E se entrar, a gente vai ter um grande problema por aí. E aí, claro que ele fechava essa falando com os seus afiliados, dizendo que o único jeito de um professor não figurar nessa lista é o professor sendo relevante e assumindo a missão e o papel de transformar a vida dos seus alunos. E aí eu acho que isso faz todo sentido e fecha esse nosso momento aqui. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Bye, bye! Obrigado. Tchau, tchau! Miro, bom te ver, Miro! Obrigado, gente. Tchau, tchau!